Olá, pessoal. Vamos ler a Bíblia, a palavra de Lucas. Lucas, capítulo 18. A partir do versículo 18. É capítulo 18, versículo 18. Lucas 18, a partir do versículo 18. Certo homem de posição perguntou-lhe: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: Por que me chamas bom? Ninguém é bom senão um, que é Deus. Sabes os mandamentos: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e a tua mãe. Replicou ele: Tudo isso tenho observado desde a minha juventude. Ouvindo Jesus, disse-lhe: Uma coisa ainda te falta: vende tudo o que tens, dá-o aos pobres e terás um tesouro nos céus. Depois vem e segue-me. Mas ouvindo ele estas palavras, ficou muito triste porque era riquíssimo. Nós lemos até o versículo 23. Quando eu subo aqui, eu fico muito ocupado. Eu tenho relógio. Então eu tenho que, antes de vocês enxergarem, eu tenho que tirar o relógio, eu tenho que abrir meu caderno, tenho que abrir a Bíblia, eu tenho que tomar um copo d'água. E também começar, eu tenho que começar, e também tenho que olhar o horário para terminar, também tenho que arrumar o microfone. E as pessoas mais ocupadas que eu são essas pessoas que ficam arrumando o palco. Quando tinha a esposa de um pastor, no culto de domingo, a esposa do pastor pegou o travesseiro e o cobertor e subiu aqui no palco. Aí o ancião se assustou e falou: missionária, por que a senhora está fazendo isso? Ah, é porque eu gosto muito do púlpito. Quando o meu marido está no púlpito, ele parece um anjo. Mas ele está me perturbando tanto, eu quero viver no púlpito. Não me perturbe, por favor. Não só a minha esposa, mas eu também gosto, não só a esposa desse pastor, mas eu também gosto do púlpito, porque Deus permitiu esse tempo para eu poder falar sobre a Bíblia, por isso eu agradeço muito. Essa vez eu estou falando sobre Gênesis capítulo 6, sobre a Arca de Noé, sobre o dilúvio de Noé. Hoje eu li sobre Lucas capítulo 18. Por que eu li essa palavra? Eu faço um aconselhamento espiritual com os irmãos. E de vez em quando eu tenho um coração assim que eu fico chateado. A vida espiritual é como o quê? O pastor Parker está falando isso, tá? É como andar de avião. Eu não sei de jeito nenhum pilotar um avião. Mas eu me divirto muito em andar de avião. Quando eu ando de avião, ninguém me telefona. E eu não penso em mais nada. Quando eu entro no avião, a aeromoça me pergunta: quer tomar uma coca? Ou o que o senhor quer comer? Ah, então eu quero um miojo. Por favor, faça um miojo para mim. Aí eu como um miojo. Aí quando não tem nada para fazer, eu deito e durmo. Aí eu acordo, aí tá aparecendo um filme, né? Tem um monte de filme. Aí eu assisto um filme. Aí eu ronco mais um pouco, durmo. Aí eu chego em Nova York, em Los Angeles. Eu não sei se está ventando, se está frio. Eu não sei se as asas do avião estão abertas. Eu não sei se o motor está ligado. Eu não sei quem está no avião. Eu posso descansar. Numa altura de mais de 10 mil quilômetros, né, mais de 10 mil pés de distância com a Terra. Então, a vida espiritual é assim também. Mesmo que vente, é o piloto que sabe o que tem que fazer. Se o motor quebrar, é o piloto que sabe o que tem que fazer. É o piloto ele que faz tudo.
Então, porque a gente, na verdade, não sabe muito bem sobre a vida espiritual, as pessoas não conseguem entrar direito na vida espiritual. Andando devagarinho, andando, chegando num certo ponto, entrando num certo lugar. Desde então, assim como andar de avião, nós não temos o que fazer, nós deitamos, dormimos, nos divertimos. Então, o piloto faz tudo. Então, se Jesus Cristo viver dentro de nós, porque Ele faz tudo por nós, eu não tenho nada que eu preciso fazer. Nada. Então, vamos falar sobre a Bíblia. A mulher surpreendida em adultério, ela cometeu pecado, não é? Ela estava sendo arrastada para morrer, apedrejada. Até se encontrar com Jesus Cristo foi assim. Logo que ela se encontrou com Jesus Cristo, a situação dela mudou 180 graus, né? Completamente em direção oposta, certo? No Mar da Galileia, quando surgiu tempestade, o barco ia virar, eles pensaram, a gente vai morrer. Quando Jesus Cristo acordou, aquilo não era problema nenhum. Pessoal, agora nós dizemos que o que é vida espiritual? É algo muito simples, muito fácil. É uma coisa tão fácil. Mas é porque a gente não sabe. Eu ensinei o meu neto a nadar. Ô, Sonu. Ai, vô, eu tenho medo. Não tem problema. Olha, eu vou boiando. Ó, só deitar e inspirar. E segura a respiração. Tira toda a força do corpo que você vai poder flutuar. Eu estava sobre o mar, deitado, assim flutuando, e meu neto achou isso incrível. Nossa, vô, como é que faz isso? Como é que faz? Como faz, vô? Sim, deita aqui, eu vou te segurar, tá bom? Aí ele deitou, eu falei, vira o braço. Ele virou, mas ele colocou força. Eu falei, você tira força. A sua força está comendo o peso do teu corpo, né? Então tirou a força? Então tá. Então eu vou segurar só um pouco, vou tirar só um pouco a mão, tá? Não, não pode. Aí eu tirei um pouquinho, tá? Ó, viu? Você tá boiando, né? Eu vou tirar toda a minha mão. O meu neto ficou tão feliz, porque ele estava ali boiando sozinho sobre o mar. Isso nem é cansativo e também nem precisa pagar para isso. Só gastou dinheiro para ir até o mar. A gasolina, né? Então, lá na praia, se a gente ficar assim sobre o mar, a gente boia. Escuta o que o vô vai dizer. As pessoas têm cabeça, têm braço, têm corpo, têm nádegas, têm pernas. A cabeça é o que mais pesa. Quando você deita, você tem que colocar a cabeça. Se você segurar a cabeça para cima, você vai afundar. Então, só tirando o olho, o nariz e a boca para fora, você vai colocar tudo para dentro. Vai, bota mais a cabeça para dentro, vai, entra mais. A cabeça é pesada. Então, você tem que deixar a cabeça para dentro da água, porque assim você vai flutuar. A cabeça no corpo é a coisa que mais pesa. Vô, tô com medo. Não tem medo. Não tenha medo. O vô tá te segurando, ó. E eu ensinei meu neto a boiar. O meu neto adora nadar. A minha nora, ela era nadadora profissional, né? Quando meu filho viu a minha esposa, quer dizer, a minha nora, ele brincou com ela porque ela tem um ombro bem largo, né? Então, o meu filho, alguém trabalhou como salva-vidas, né? Salvando as crianças da piscina, né? Então, é muito fácil flutuar no mar.
Para aprender isso, sabe o que é interessante? Você não pode ter o seu pensamento. Você tem que escutar o que o vovô está falando e acreditar no que o vovô está falando. Mas o meu neto, o caçula, o Sonir, eu acho que é porque ele ainda é criança, a gente foi na praia, ele foi pego pela onda, daí ele acabou afogando um pouco, ele quase desmaiou, né? Aí eu falei, não tem problema, acontecem essas tormentas na nossa vida, mas você pode flutuar, né? É assim que a gente ensina, né? Ó, na vida também, assim, a gente vai ter essas ondas na nossa vida, não tem problema, pode beber um pouco de água, ó, vou te afogar uma vez, tá bom? Então, quando você vai entrando nas fases de aprender a nadar, depois se torna muito fácil. É muito fácil flutuar no mar. Você tira toda a força do corpo e você pode ficar por várias horas boiando. Então, até aí, o neto acredita no vô. Né? Então, às vezes, quando eu falo, eu vou te botar dentro da água, ele, não vou, não vou. Então, pessoal, vocês sabem, mas vocês não são meus netos, e vocês sabem muitas coisas, vocês têm muitas experiências, têm muitas coisas que fazem bem. Tem pessoas assim que isso parece que não é nada, mas isso se torna a justiça da pessoa. Então, tendo a vida espiritual. Então, a gente tem que saber sobre como flui o coração e assim a gente pode aprender a Bíblia. No começo, eu não sabia muito bem sobre isso na Bíblia, mas lendo a Bíblia, no começo dava muito sono e era muito chato ler a Bíblia. Ontem, uma pessoa escreveu um livro para mim, um irmão, e trouxe para mim. Ele escreveu sobre um comandante que eu não conhecia. E ele era alto, era um comandante muito bom. E eu li algumas páginas e não consegui mais ler. Então, esse comandante que o irmão escreveu. Então, no começo, a Bíblia era chato. Mas depois eu descobri, nossa, a Bíblia está falando sobre o mundo do coração. Sabe o que eu fiquei mais feliz? É que pouco a pouco, entrando no mundo do coração, assim como flutuar sobre o mar, você acaba vendo até Jesus Cristo flutuando ali, né? Boiando ali do lado, né? É sério. Aí você tá lendo, aí quando tem um problema, aí você olha pro lado, aí tem Jesus Cristo, aí só tem Jesus Cristo e você boiando, entendeu? E assim, isso se torna muito divertido. Com certeza tem onda, tem dificuldade, tem problemas. Mas eu e Jesus Cristo com o mesmo coração, se a gente fluir junto, os olhos para enxergar esse mundo se tornam muito diferentes. Enquanto a gente estiver com Jesus Cristo, as nossas preocupações, as preocupações, Jesus Cristo, Ele cuida de tudo. Então, por causa da minha idade, as pessoas que têm muita idade, né, também ficam se achando, acabam sendo odiadas pelos outros. Então, se fazer um pouco de bobo, aí as pessoas têm misericórdia, né? Então, tem pessoas assim que acabam se confundindo. Quando tem que ser bobo, se faz de inteligente, quando se faz de inteligente, quando tem que ser bobo. Então, acho que é em João capítulo 20, eu não sei. É em Apocalipse capítulo 3, versículo 20. Sabe aquela palavra? Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. O que está escrito? Entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Não está escrito assim? Então, como se eu tivesse sentado com Jesus Cristo e nós dois comendo e conversando juntos. Então, se nós dois estamos sentados comendo junto, ó, Jesus, come esse problema por mim, toma, come bem. Essa dificuldade, Jesus, o Senhor tem que comer isso, toma, come. Eu não consigo comer muito bem isso.
Jesus Cristo fala, toma, você come essa esperança. Sim, Jesus. Enquanto eu vivi assim com Jesus Cristo, Deus me concedeu graça e misericórdia. Quando eu entrei naquela parte, eu pude enxergar exatamente o coração do ser humano. Ah, essa irmã, ela está com esse problema. Ah, com esse problema é só fazer assim. Esse irmão, por que está fazendo assim? Assim seria mais fácil. E aí eu falo com eles, aí eu converso, né? Escutem bem, entenderam? Mas qual é o problema? Quem menos escuta são os pastores da igreja Boa Notícia. Por quê? Ah, eu entendi. Ah, eu estou vivendo vida espiritual. Ah, é porque é como criança, não seguem como uma criança. E depois, ah, eu entendi, ah, eu fiz, ah, eu tenho frutos. Esses tipos de pessoas não escutam. E depois de 5 ou 10 anos voltam para o mesmo lugar. Ah, pastor, eu não escutei aquilo que você me disse. E assim desperdiçou 10 anos. Desperdiçou 20 anos da vida. Então, hoje de manhã, eu quero falar sobre a vida, a base da vida espiritual. Independente de vocês escutarem ou não. Pessoal, escutando a música, vocês têm que senti-la. Escutando a música, a gente fica emocionado, não é? Escutando a palavra da Bíblia, mais do que você sentir, você tem que descobrir. Não pertence à emoção. É uma realidade e no meu coração eu tenho que acreditar. Isso tem que se tornar uma verdade no seu coração. E dessa forma, assim como houve o trabalho em Jesus Cristo, vai haver esse trabalho na sua vida. Amém? Essa semana, vamos abaixar esse coração alto e duro, assim como as crianças de primeira série. Se vocês conseguirem ter um pouco melhor de vida espiritual, então não vai ser prejuízo nenhum para vocês, entenderam, pessoal? Respondam também, tá bom? Não fiquem somente assim, sentados. Nos Estados Unidos, sabe qual é a igreja mais arrogante? Os irmãos não levam a Bíblia. E no banco, na frente, tem um bolsinho e eles colocam a Bíblia. Aí o pastor fala, vamos ler tal livro da Bíblia de tal capítulo e versículo. Então aquelas pessoas têm preguiça de pegar a Bíblia do banco. Falou que não tem ninguém nos Estados Unidos que abre a Bíblia na igreja. Veio um missionário dos Estados Unidos para a Coreia e escutou a nossa pregação. Aí eu falei, vamos abrir a Bíblia em tal lugar. Gálatas, capítulo 3, versículo 20. Procurem, Gálatas 3, 20. Vocês estão escutando o barulho da página virar, né? Ó, não, voltem. Voltem para Lucas, capítulo 18. Então, o barulho dessa página se revirando. Ele falou que de ser folheada a Bíblia. Ele falou que é muito gracioso esse barulho. Os irmãos da igreja no domingo dos Estados Unidos, quando o pastor fica pregando, os irmãos ficam sentados e pregam só por 15 minutos e acabam assim. E depois que acaba o culto, eles, na verdade, eles se reúnem ali pelo negócio. Nessa hora, mas agora, pessoal, vamos abaixar um pouco o nosso coração. Vocês têm a sua bolsa da Bíblia, né? Abram o zíper da bolsa e coloquem ali o orgulho, a arrogância, sabe esses tipos de coisas? Bota dentro da bolsa e quando você for embora, vocês levem, tá? Para não sujar a nossa igreja. Levem. Primeiro botem na bolsa, entenderam? E assim nós vamos nos tornar em pequenas crianças, entenderam? Ó, os pastores são os que menos respondem. Entenderam? Ó, então agora eu vou falar.
A Igreja Metodista. A Igreja Metodista se iniciou aonde? Com o John Wesley. Eles eram bem esforçados, às 4 horas eles acordavam, eles liam a Bíblia, oravam, pensavam, pregavam nas ruas, iam para as casas, vamos pregar o Evangelho. Eles acreditavam com todo zelo. E quando eu fui para a China, aquelas pessoas oravam varando a noite inteira. Não tem nem comparação com os coreanos. Porque a nossa vida vai ficando melhor, então a gente vai ficando mais folgado. Porque quando antigamente a vida era difícil, se ajoelhava facilmente, né? Ficava orando. Ultimamente já nem se ajoelha mais. Então senta na cadeira, se senta na cadeira quer deitar, se deita quer dormir. Mas o John Wesley venceu a tudo isso. Então o John Wesley é pelo esforço. Crendo zelosamente. Ele era esse tipo de pessoa. Aí um dia o John Wesley, na Inglaterra, ele foi decidido que ele era para ele missionar da Inglaterra para os Estados Unidos. E naquele tempo ele pegou um navio e passou da Inglaterra para os Estados Unidos. E quando ele estava indo, ele se deparou com uma tormenta no mar. E o navio estava quase assim virando. E o John Wesley estava lá embaixo do navio e ele estava tremendo. Ele ficou com muito medo. Quando ele estava na Inglaterra, ele pregava bem, ele era bem esforçado, mas quando ele encontrou uma tormenta, nada daquilo serviu para ele. Ele estava tremendo lá embaixo do barco, do navio. Ele estava ali tremendo e ele escutou de um lado um pessoal cantando um cântico bem alto. Quem é que está cantando um cântico nessa tormenta? E sendo levado por esse cântico, ele começou a subir cada degrau. E ali em cima no navio, naquele tempo, tinha uns cristãos que tinham nascido de novo. E eles nem eram esforçados, mas eles estavam amarrando a vela, puxando o remo. E eles estavam assim, trabalhando e cantando os cânticos, louvando. O John Wesley pensou que não havia ninguém com tamanha fé como a dele. Mas eles também acreditavam no mesmo Cristo que John Wesley. Mas eles tinham força para vencer o medo. Eles tinham força de vencer ao sofrimento. Eles tinham felicidade dentro deles. Eles tinham louvor dentro deles. O John Wesley, quando ele se encontrou pela primeira vez com esses cristãos, ele percebeu, nossa, eles são diferentes de mim. Eles são diferentes. Na nossa igreja, tem um pastor que recebeu a salvação. E agora ele está na nossa igreja. Ele falou que pastoreando nos Estados Unidos, ele se encontrou com uma senhora. E falou que era uma senhora que frequentava a igreja Missão Boa Notícia, alguma coisa assim. E ele era pastor e ela era apenas uma senhora. E essa senhora falou o quê? Pastor, tudo que o senhor está falando é correto. Nada é errado, tudo é certo. Mas não tem espírito nenhum nisso.
Nossa, aquele pastor ficou chocado com essa palavra. Porque ela espetou exatamente na ferida. Teoricamente, tudo que aquele pastor estava falando está certo. Tudo que o senhor está falando está certo. Está correto, nada está errado. Mas não tem espírito. Quando ele escutou aquilo, nossa, espetou o fundo do coração. E assim ele recebeu a salvação. Aquele pastor, na semana passada, testemunhou. Quando manda ele testemunhar, ele fica chorando. Sempre. Porque ele fica muito agradecido. Pessoal, irmã, você escuta bem, você fala certo, você fala correto, mas você não tem espírito. E como é que vocês vão agir? Estão entendendo? A irmã é tão fiel, ela é tão boazinha, canta bem, lê bem a Bíblia, mas não tem espírito. Essa palavra deu um grande choque que acabou espetando o coração dele, né? O John Wesley, ele pensou que ele era uma pessoa que acreditava muito bem em Deus. O esforçado da igreja metodista. Mas quando ele encontrou aquela tormenta no coração de John Wesley, ele não tinha a paz daqueles homens que estavam cantando. Ele orou, ele estudou mais, ele era uma pessoa que era famosa, era uma pessoa superior a eles. Tudo que ele falava parecia correto. Mas o Espírito de Deus não estava vivo nele. Então veio uma tormenta e o barco estava para virar. Mas outras pessoas eram também cristãos, acreditavam no mesmo Jesus Cristo, eles serviam ao mesmo Deus. Mas eles venciam ao medo do barco virar. Eles podiam cantar louvando a Deus, mesmo nessa situação. Na teoria, ele sabia muitas coisas, saiu na faculdade de teologia, foi como missionário, ele pregava bastante, falava várias coisas, mas no coração dele ele não tinha paz. Ele tinha escuridão no coração. Mas se Jesus Cristo, que é a luz, vier no nosso coração, então expulsa toda treva. Que trevas existe que a luz não consiga expulsar? Foi ali que o John Wesley, ele olhou para ele mesmo. Ele foi para os Estados Unidos e teve uma festa de boas-vindas para ele. Aí cantaram para ele, fizeram uma refeição para ele. Naquele tempo, teve uns servos chamado Spam, e aqueles servos, eles eram verdadeiros cristãos, né? Mas infelizmente aquela igreja surgiu só por um curto tempo. Sumiu sem deixar nenhum vestígio. A igreja que tinha o evangelho, porque não tinha mandamento. Quando a igreja que não tem mandamento desaparece de forma muito fácil. Na festa de boas-vindas do missionário, uma pessoa perguntou para o John Wesley: Senhor John Wesley, eu gostaria de lhe fazer uma pergunta. Pode falar. Você sabe quem é Jesus Cristo? Como é que ele não vai saber quem é Jesus Cristo se ele é missionário, né? E ainda ele era representante lá da Inglaterra. Aí ele falou: sim, Jesus Cristo, ele salvou todas as pessoas do pecado. E a próxima pergunta foi qual? Senhor John Wesley, se por acaso Jesus Cristo que te salvou, se esse Salvador Jesus Cristo por acaso te salvou, se por acaso esse Jesus Cristo que te salvou, esse Jesus Cristo também te salvou do teu pecado?
Era uma pessoa que parecia bem ignorante. Ele estava falando uma coisa completamente desprezível. Mas aquela palavra entrou fortemente no coração do John Wesley. Será que eu recebi a salvação? Será que eu fui liberto do pecado? Será que eu nasci de novo? O John Wesley não respondeu nada. E simplesmente sentou sem responder. E assim, o John Wesley ele fracassou completamente como missionário nos Estados Unidos e voltou para a Inglaterra. Um dia, ele passou por um pequeno lugar chamado Aldersgate e ele escutou um cântico e ele subiu naquele lugar. Naquela igreja, tinha uma pessoa miserável ali pregando a palavra e naquele momento ele recebeu Jesus Cristo no coração dele. Ele recebeu a salvação, naquele tempo ele descobriu o Evangelho. Desde então, o John Wesley já não fez mais nada pelo esforço dele. Ele não fez nada pela força dele. Naquele tempo, ele foi expulso, ele foi rejeitado por muitas igrejas. Ninguém quis colocar o John Wesley no púlpito. Quando tinham 2 pessoas, ele pregava. Quando tinham 3 pessoas, ele pregava. E ele continuamente só ficava andando a cavalo. E assim, a vida inteira dele, ele pregou o Evangelho. Muitas pessoas puderam receber a salvação através do John Wesley. Em Daegu, em Samgukdong, tem uma igreja chamada Samgukdong. Antigamente, naquela igreja, tinha uma pessoa chamada Hongdae. Era um pastor. O nome dele era Hongdewi, pastor Hongdewi. Essa pessoa, ele pastoreou lá na China. Ele testemunhou assim. Ele testemunhou e ele escreveu um livro. No livro ele escreveu o testemunho dele. Ele pastoreou numa igreja da China. E onde estava esse pastor Hong? Do lado da igreja protestante tinha uma igreja metodista, né? Porque era no interior, então era uma igreja do lado da outra. Então hoje em dia mas a igreja coreana, todas as igrejas me chamam de herege, não é? Todos eles eles me chamam de herege, né? Então, os chineses, aqui é protestante, mas aqui é metodista. Então, eles chamam um bom relacionamento. Quando chegava o Natal, eles trocavam presentes. E quando se encontravam na rua, eles se cumprimentavam, sorriam um para o outro. Então, quando essa igreja, desse lado, quando fazia alguma festa, então toda a igreja metodista participava dessa festa das igrejas protestantes. Quando a igreja Missão Boa Notícia fala, vamos fazer um evento, aí todas as outras igrejas falam, não vamos fazer. Aí quando fazia uma conferência naquela outra igreja, todas as outras pessoas dessa igreja também iam para outra igreja. Aí um dia, a igreja onde estava o pastor Rondei, na igreja metodista, falaram que ia vir uma missionária da Noruega pregar, fazer uma conferência. E todos os irmãos da igreja dele foram para aquela igreja por uma semana escutar a pregação. Quando eles voltaram, eles falaram, nossa, pastor, foi tão gracioso a conferência. E ele simplesmente pensou, deve ter sido mesmo, né? Eles perguntaram, pastor, o senhor não pode participar também dessa conferência? Vamos, pastor, vamos. Então ele ficou um pouco chateado, né? Porque era uma jovem missionária. E como insistiram tanto, na sexta-feira à noite,
No último dia, o pastor foi com uma roupa bem bonita e participou daquela conferência. Quando aquele pastor escutou a pregação, parecia muito infantil. Nossa, tá chamando isso de pregação. Mas aqueles irmãos não achavam isso. Ah, realmente, os irmãos da nossa igreja, eles têm um nível muito baixo. Como é que eles gostam desse tipo de pregação? Aqueles irmãos estavam se aprofundando na pregação, estavam sendo conduzidos pela pregação, e o rosto daqueles irmãos estava brilhando, parecia, e ele estava, mas ele é desprezível para ele aquela pregação. Depois acabou a pregação. E todos os irmãos daquela igreja estavam saindo. E como só tinha uma saída naquela igreja, aquela missionária estava cumprimentando todo mundo, né, na saída. Cumprimentando, aquela missionária, ela dava a mão para cumprimentar. Era o missionário, quer dizer, desculpa. Aí aquele missionário falou, você nasceu de novo? Perguntou para o pastor. Aquele pastor Ron, quando viu, estava perguntando para aquele pastor, você nasceu de novo? Ele viu perguntando para o outro irmão, aí ele ficou com medo de que perguntassem para ele. E se perguntarem para mim se eu nasci de novo, o que eu vou responder? Eu já recebi várias graças. Eu também já tive dom de língua. Mas eu não experimentei ter nascido de novo. Aí não tinha sobrado, aí ele pensou, né? Se ficar só poucas pessoas e eu sair depois, então vai ser pior. Então é melhor sair no meio da multidão. Aí aquele jovem missionário norueguês cumprimentou o pastor, sem saber que ele era pastor. Segurou a mão dele e falou, o senhor recebeu a salvação? Quer dizer, nasceu de novo? Ao redor dele, estava cheio dos irmãos da igreja dele. Então, ele não podia falar que não renasceu de novo. Ele teve que mentir, sim, eu nasci de novo. Aí aquele missionário não se soltou a mão e ficou levantando a mão e falou, aleluia, Deus salvou esse homem, glória a Deus. Aí perguntou, quando recebeu? E ele tão feliz, ficou ali, né? Ai, que bom, que bom. Ai, vá bem, vá bem. Mas no coração dele ele ficou com uma doença. Primeiro, você nasceu de novo, e quando nasceu de novo? Então, era uma mentira. Desde aquele dia, aquele missionário começou a ficar assim, né, com o coração vazio. Eu menti. Mas eu sou uma pessoa que não nasceu de novo ainda. Aquele missionário jovem com certeza nasceu de novo, mas eu ainda não nasci de novo. Com certeza teve aquela diferença. Diferença, né? Porque assim, vagamente pode mentir, mas ele sabia exatamente que não havia nascido de novo. Falou que ele sofreu muito por causa disso, se preocupou muito por causa disso. Ele testemunhou isso. Como eu tenho que nascer de novo? O John Wesley. Ele, com todo o esforço dele, queria acreditar em Jesus Cristo. Mas ele não conseguiu nascer de novo. Aqui na Coreia tem os missionários que vieram, os primeiros cânticos que eles ensinaram, quando as igrejas foram formadas e tinha o evangelho, o cântico que eles mais cantaram. A montanha que Deus deu é a montanha de Deus.
nessa montanha. Ele quer espalhar os seus trabalhadores para trabalhar por ele. Quem é que vai responder para trabalhar para ele? Vamos todos trabalhar na montanha que Deus nos deu, recebendo o poder de Deus, e vamos trabalhar lá na montanha de Deus. E depois, um outro cântico que a gente aprendeu foi qual? Não vamos colocar nenhuma gotinha de álcool na boca. Vamos cuidar da nossa saúde, que é de ouro. Eu tenho sempre medo do julgamento. Ah, não vamos beber aquela bebidinha. Ah, nem vamos olhar para aquela bebida. Para o nosso país receber bênção, a gente ficar longe disso. Todos os dias na nossa igreja a gente cantava isso quando eu era criança. O jeito da nossa barriga deixar com vergonha é ficar tendo dívida. E pela educação dos seus filhos, não gaste nada como desperdício. Ah, não vamos beber aquela bebida. Na Bíblia, o que está escrito? Dentro do ser humano não tem como fazer bondade. Mas as igrejas evangélicas, elas erraram onde? Porque dentro de mim o ser humano é sujo e mau. Com o meu próprio coração, eu nunca vou poder chegar no nível que Deus quer. Eu não sei quem é a pessoa mais boazinha daqui, mas com a minha bondade, jamais vou poder chegar no nível de Deus. Eu posso, com a minha atitude, ser um pouco mais humilde, mais bonzinho, mas porque o meu coração é muito mau. É muito mau. Com esse coração, nós não poderemos jamais alcançar a Deus. Por isso, no começo, quando vocês querem fazer bondade, parece que estão conseguindo fazer, parece que estão fazendo bondade, mas quanto mais vocês tentam fazer bondade, só sai maldade. Surge ódio, arrogância, pensamentos maus. E quanto mais eu quero fazer bondade, eu menos consigo. A gente vê o urso e chama ele de insensato. Uma pessoa mandou um vídeo sobre o urso pelo KakaoTalk. Vocês já viram? Então, o urso estava fugindo e ele entrou debaixo, ele foi para a ponte, aí caiu a ponte e ele entrou na água. E ele ele subiu na madeira e ficou flutuando na madeira. Aí chegou a hora do urso segurar alguma coisa, né, a pedra. Então, quando chegou ali, aí alguém me mandou esse vídeo pelo KakaoTalk, né?
que a mãe começou a gritar quando alguém ia pegar o urso dele. Então o ser humano foi enganado por Satanás. E jamais pode fazer bondade. Mas Satanás nos enganou. Eu sou bonzinho, ele nos engana. Todos os dias ele fica falando, eu sou bonzinho, eu sou inteligente, eu sou fiel, eu sou zeloso. As pessoas sendo enganadas por Satanás acabam sendo iludidas que são boazinhas. Então, se a gente fica iludido com que eu sou bonzinho, então eu quero me esforçar para fazer bondade, com essa bondade ir para diante de Deus, cumprindo os 10 mandamentos, fazendo trabalhos voluntários, fazendo os trabalhos com os pobres. Deus fala que isso não é bondade. O maestro Boris, porque a igreja de Gangnam fez um convite especial para ele e ele veio para conduzir o coral. É o mesmo coral. Mas quem é que mexe o braço, nossa, o som fica completamente diferente. Eu também tenho coragem de ficar por 2 horas balançando o meu braço. Então, no começo, ele encontrou o Coral Gracias. O Coral Gracias se assustou e o Maestro Boris também se assustou com o Coral Gracias. O Maestro Boris, ele vê o quê? Até agora, eu já me encontrei com muitos músicos. Mas com esse mundo do coração, com o coração assim, humilde, foi a primeira vez, foi assim que ele se apaixonou pelo Coral Gracias. E o Coral Gracias viu que o Maestro Boris, ele pega exatamente o tom que tem que ser pego. Quando bate na tecla do piano, falou que tem que sair 344, 4. Então, a gente faz 343 com 345, mas é tudo diferente. Então, o Maestro Boris não reconhece esses tipos de dós. No começo, a primeira vez que ele se encontrou com o Coral Gracias foi na Austrália. Aí ele falou, faz dó. Aí todo mundo, dó. Todo mundo fez dó. Aí ele falou, não esse dó. Isso não é dó. De novo, dó. Aí o Coral Gracias, dó. Não, isso não é dó. Aí lá naquele lugar, a pessoa que tem o maior nome de ser maestro, ele começou ali a conduzir o Coral Gracias. Aí a minha filha falava comigo, ai pai, agora eu tenho que ir lá tomar repreensão dele. O Coral Gracias reconhecia um dó que não era exato como sendo um dó exato. Muitos corais são assim. O nosso Coral Gracias, para poder formar isso, o Maestro Boris, ele sofreu por muito tempo. Por isso, as pessoas, com 20 pessoas, têm que dar o mesmo tom. Aí o som fica assim como se fosse uma voz limpa e clara. A Chemi, Park Jin-young, escutando elas cantarem, ninguém consegue cantar como elas. Elas pegam o exato tom. Em outras palavras, o Coral Gracias antigo, eles aceitavam o dó que não era exato como o verdadeiro dó. E o Maestro Boris, ele consertou isso exatamente. Não é isso que é dó, isso é dó. No começo, eles pensavam, não, mas é igual, que diferença?
mas continuamente escutando o tom que o maestro estava pedindo, aí eles começaram a reconhecer, ah, é isso, é isso. Agora o coral Graças, eles escutam, ah, isso não é dó. No mundo espiritual é a mesma coisa. Tem uma coisa que é muito difícil de eu falar para vocês agora. Quando veio o maestro Boris, aquelas pessoas que acreditavam que aquilo era dó, mas na verdade não era um dó. Quando eles insistiram que era dó, eles falavam, não, maestro, isso é dó, sim, não, isso não é. Sim, é sim. Muitas pessoas, quando a gente fala sobre a vida espiritual, eu falo, não, não é isso. Não, tá certo, pastor, é sim. Não é. Ai, pastor, por que não é? Lógico que é. Por que não escuta o que eu estou falando? Ah, pastor, eu escuto o que o senhor está falando. Aí eu falei, você não está escutando o que eu estou falando? Estou escutando sim. Você não está escutando o que eu estou falando que você não está escutando. O que é difícil? A Bíblia está falando o que é a fé. Se eu estou frequentando a igreja, eu estou frequentando a igreja, então eu acredito em Jesus. Você acha que eu vou frequentar a igreja se eu não acreditasse em Jesus? Você acha que eu estou louco? Eu conversei com um irmão. Aí esse irmão falou, pastor, se eu não acredito em Jesus, por que eu estou dando dízimo então? Eu andando de navio, passando pelas tormentas, por vários meses, eu ganho esse dinheiro e isso daqui não é ter fé em Jesus? Eu dou dízimo. Mas isso não é acreditar em Jesus. O problema é que mesmo assim, essas pessoas pensam que acreditam em Jesus. Pensam que têm uma boa fé. Por que que esse ancião Kim, esse diácono Lee, eles são tudo falsos. Que vida espiritual é essa que eles têm? Eu não tenho vida espiritual assim. Tem muitas pessoas assim. Pessoal, o que a Bíblia está nos falando? Na época da Arca de Noé, o que a Bíblia está falando? Não, não é isso. Mas eles falavam, não, tá certo, é isso sim. Certo homem de posição perguntou-lhe, bom mestre, que farei para lhe dar a vida eterna? O que isso quer dizer? Bom mestre, que farei para lhe dar a vida eterna? Jesus Cristo falou, respondeu-lhe Jesus, por que me chamas bom? Ninguém é bom senão um que é Deus. Com certeza, aqui está falando que não existe outro bom senão Deus. Não é verdade? Está escrito ou não está? Então escutem bem, pessoal. Aquela irmã é tão boazinha, né? A gente fala assim. É ou não é? Falamos ou não falamos? Essa pessoa é Deus? Então essa palavra que a pessoa está falando é certa ou errada? Ah, é boazinha, então eu estou falando que é boazinha, então isso daí está errado? Então é boazinha, eu estou falando que é boazinha, então isso é errado? Desculpa, mas as pessoas vão para Hong Kong e compram um relógio Omega, Rolex. Em Hong Kong, a maioria das coisas são falsas. Eles quando encontram o coreano, eles já falam na cara, falso, relógio falso.
Quando falou que quando vai nessa verdadeira empresa, né, desse relógio, eles não, até os donos não sabem diferenciar o verdadeiro do falso. Os chineses sabem fazer até ovo. Não, as galinhas botam ovo, mas o ovo é metade do preço. Por quê? Foram eles que fizeram. E isso é ovo mesmo? Não, parece um ovo, mas não é um ovo. O verdadeiro ovo, ele pode nascer de novo como um pintinho. Tem pessoas que têm uma coisa parecida com a vida espiritual. Oram, leem a Bíblia, ofertam, superficialmente fazem isso. Mas Deus fala exatamente o quê? Ele perguntou, o que farei para ele dar a vida eterna? Jesus falou o quê? Só existe um que é bom. Ou seja, você não é bom. Então, se Deus é bom, o resto não é, então o resto é o quê? É mal. Então, está falando, você é mal, por isso você não pode herdar a vida eterna. Ontem também eu falei. Quando que a fé surge? Um missionário, ele foi missionar na América do Sul. Aí ele falou para um irmão que ia para a Coreia. Aí perguntaram, onde você foi? Onde que é a Coreia? Aí ele falou, olha, aqui é o planeta que é o Brasil, Amazonas. Ah, então tá do outro lado do mundo. Então por que você pega um avião? É só você cavar a terra que você vai chegar na Coreia. Lá no Brasil, naquele tribo indígena só tinha 2 números. Um é Kanakana, 2 é Hari. E 3. Aí 3 é Hana Kari. Aí é 3. Aí então Hana Kari. Aí é 3, então Hari é 4. E depois fala muito. Então isso é todos os números dele. Eles não precisam de um número muito grande. Então, na família também tem 4 ou 5 pessoas, ou se não, com a Hari, com a Kanakana, e pronto, já cantou todo. Eles não precisam de número. Eles falam muito. Eles não precisam do número 1000, do 1 milhão. Eles só falam muito. Então, quando a gente entra no mundo da vida espiritual, uma coisa que a gente tem que saber é exatamente, vocês oram, vocês leem a Bíblia, fazem bondade, cumprem os mandamentos, fazem trabalho voluntário na igreja. Qualquer coisa que vocês façam, com as coisas que saem da gente, a gente não pode receber a salvação. Qualquer coisa que seja. O ser humano em si, porque é mau. Porque o ser humano em si não tem bondade. O ser humano, pelo esforço, não pode jamais chegar ao nível de Deus. Não há justo nenhum sequer. Porque é dom de Deus. Não vem do esforço. Pelo esforço, a gente jamais pode receber a salvação. Tem que vir, através de Jesus Cristo, a gente tem que receber isso. Até o perdão dos pecados. A gente tem que receber o que Jesus Cristo fez. Independente do que eu faça, eu não posso receber a salvação. Só recebendo o bom Jesus Cristo, esse Jesus Cristo entrando em mim, que isso é bondade.
Por mais que eu queira fazer bondade, eu posso fazer superficialmente algo de bom, mas isso não é verdadeiramente uma coisa boa. Quando vocês vão pro Mercadão de Tegu, eu não sei se ainda tem essa pessoa que faz essa venda de venda de anel de ouro. Aí vende R$ 5, R$ 6 o anel de ouro. Quando a gente vê, realmente parece um anel de ouro. A gente não consegue diferenciar. O que tem só ouro é R$ 5. O que tem um diamantinho, então, é R$ 6. Então, quem é que vai... É um bobo que vai comprar por R$ 1.000, R$ 2.000 um anel de ouro. Só comprar de R$ 5. Então, até aquelas pessoas pobres que casam no interior não conseguem colocar um anel de ouro, né? Mas ela achou lá no Mercadão um anel de 5 pila. Ah, o meu sogro também comprou um anel de ouro para mim. Ela não sabe se é ouro de verdade ou não, mas um especialista, um expert sabe. Eu também não sei. Eu não sei se é verdadeiro ou é falso ouro. Mas um especialista sabe na hora. Pessoal, nós não sabemos direito. Mas quando Deus vê, Ele fala, não é isso. Na ilha de Jeju, tem uma montanha bem no meio que é a montanha Halang. Para cima é o sul de Jeju e para baixo é norte. Para baixo é sul e para cima é norte. Né? Então, tem. Porque é frio, então o trigo não é gostoso. Mas o trigo do sul é mais quente, então é mais gostoso. A gente come. É bergamota, né? Então, para eles, eles sabem, eles falam, essa bergamota é do norte, não é do sul. Pra gente é igual a bergamota, mas as pessoas de Jeju, da ilha de Jeju falam, não, isso aqui é azedo, isso aqui não é a bergamota do sul da ilha. Eles sabem distinguir. Pessoal, porque vocês não sabem distinguir, vocês podem não saber se é do sul ou do norte da ilha. Mas a gente pode não saber se é verdadeira vida espiritual ou não, mas Deus sabe exatamente. De onde veio? De onde veio? Então, um anel de ouro de verdade, parece que é de ouro de verdade, mas quando você vai raspando... Uma vez eu tive uma coisa assim, que me deixou apavorado. Uma vez eu fiz conferência em Chicago, aí uma pessoa trouxe assim um irmão trouxe assim de colar para mim. Aí eu deixei ali na igreja, mas eu sem eu saber, aquele pastor botou na minha mala. E eu, sem pensar em nada, eu cheguei no aeroporto de Kimpo. Mas aquilo acabou parando na alfândega. Nossa, eu suei frio ali. Ele falou, o senhor tinha que ter declarado isso. Me desculpe. Eu fiz uma conferência em Chicago e um irmão daquela igreja, ele vende essas coisas. Mas eu não gosto disso, então eu deixei lá, eu não queria trazer. Aí ele perguntou, quanto que é isso em Chicago? Aí eu falei, eu não sei. Aí eu falei, mas isso não é de verdade. Porque os americanos não usam ouro de verdade. Aí o homem da alfândega falou, eu também não sei se é de ouro de verdade ou não. E por isso eu não ando com nada. Eu só coloco umas roupas de baixo e a Bíblia e deu na mala. Porque a alfândega é uma perturbação. Aí naquele dia, eu e aquele homem, o trabalhador da alfândega, ele queria me ajudar.
Mas ele falou, mas eu não posso fazer nada por você. Aí eu tive que declarar. O pastor Oxupark, ele está levando tantas coisas de ouro. Aí no final foi resolvido como? Desculpa, mas eu vou falar para vocês. Vocês têm faca? Se vocês arranharem, vocês podem saber se é ou não ouro de verdade. Aí ele trouxe uma faca. Aí ele falou, não tem problema se eu raspar? Eu falei, tá, não tem problema, pode raspar. Quando ele raspou, dentro era diferente. Aí eu, agora eu sobrevivi. Graças a Deus. Aí eu falei, desculpa. Ele falou, não, eu é que peço perdão, eu não sabia direito. Vá bem. E foi assim que eu saí vivo dali. Aí eu joguei para as irmãs e as irmãs todas ficaram felizes, cada uma catou já colocou. Quando eu vivia em Tejon, né, foi assim, né? Nossa, se fosse assim de ouro verdadeiro, ia ser um baita do dinheiro, né? Mas quando arranhou ali, aí dentro não saía ouro nenhum. Saía um latão. Aí eu sobrevivi. Porque senão eu ia me tornar realmente num sonegador de imposto. Deus não precisa arranhar. Ele já sabe a verdade. O que você faz se saiu do seu pensamento. Ele sabe que o fundo do nosso coração é sujo, mau, imundo, lascívio. Porque você é sujo e mau, vocês tentam fazer bondade. Entendem? Vocês querem fazer pelo menos uma vez a bondade. Então, se todo mundo está andando de um carro bom, todo mundo quer andar desse carro. Eu quero ser bonzinho, eu quero tentar fazer bondade. Eu tenho dentro de mim o coração de querer fazer bondade. Mas essa bondade não sai do fundo do meu coração. Mas a gente tenta colocar uma imagem de bondade, né? Ajudar o pobre, ajudar ali o vizinho. Parece que eu estou fazendo uma coisa boa, mas isso é só a casca. Mas quando a gente vai arranhando e vai vendo o fundo do coração, só tem sujeira, mal, mentira, maldade, mentira. O coração só está cheio disso. Então, por isso não é uma verdadeira bondade. Porque as pessoas não sabem disso. Muitas pessoas pensam que estão conseguindo fazer a bondade. Em Lucas capítulo 18, quando a gente vê aqui, está escrito a partir do versículo 9 a oração do fariseu e do publicano. Propôs também esta parábola a alguns que confiavam em si mesmos por se considerarem justos e desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo com o propósito de orar, um fariseu e o outro publicano. O fariseu, posto em pé, orava de si para si mesmo desta forma: ó Deus, graça te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como estes publicanos. Jejuo 2 vezes por semana e dou dízimo de tudo quanto ganho. Ou seja, ele estava falando que estava fazendo bem. O fariseu, porque ele fazia bem, ele tinha a justiça dele. Uma coisa exata que a gente saber da vida espiritual é isso. Se eu consigo fazer bondade, eu vou tentar continuamente fazer bondade para poder ir para o céu. Mas se eu me torno uma pessoa que eu não consigo fazer bondade, eu nem vou mais tentar fazer bondade. Por isso, na sua casa, se tiver alho, vocês usam o alho, mas se vocês não tiverem alho, vocês têm que comprar ou pedir emprestado. Porque na sua casa não tem bondade. Não dá para eu fazer bondade falsa e acreditar que isso é uma bondade verdadeira. Por isso vocês não conseguem ter vida espiritual. Então, até agora, o que vocês fizeram bem, as suas bondades, tudo isso é falso. Então, joguem tudo isso fora. Ninguém vai querer catar isso de você, pegar isso de você. Então, a verdadeira bondade é a bondade de Jesus Cristo. Se eu pensar que eu sou bom, então isso jamais vai poder me ajudar.
Então, o que vocês fizeram de bem, jejuando, ajudando, ofertando. Também é muito difícil jogar isso fora. Porque é muito precioso para você. Eu jejuei por 40 dias, não sabe quão difícil foi. Eu ajudei tal pessoa dessa forma. Então, todas essas glórias ficam subindo no meu coração, eu só enxergo isso. Então, para mandar jogar isso fora é muito difícil para essa pessoa jogar fora. Por isso, não dá para receber graça de Jesus Cristo. Uma criança, o pai deu uma maçã para a criança. Aí deu deu 2 maçãs, aí ficou com uma maçã em cada. E outra ele colocou e mordeu na boca. Aí ele não conseguiu mais pegar maçã nenhuma. Ele só conseguiu pegar 3 maçãs. Porque ele estava segurando a maçã na mão, ele não podia pegar outra coisa. Porque tem a sua bondade no seu coração, por causa dessa bondade falsa, vocês não podem receber a bondade de Jesus Cristo. Porque vocês pensam que vocês são bons. Muitas pessoas estão indo para o inferno. Na época do dilúvio de Noé também foi assim. Por que muitas pessoas não entraram na arca? Porque pensaram que eram corretas. Acreditaram no seu pensamento e não conseguiram aceitar a palavra de Deus. Por isso, muitas pessoas acabaram recebendo a destruição. Eu não sei como eu tenho que explicar para vocês. Mas vocês não têm bondade nenhuma, só têm maldade. Mas vocês estão sendo enganados. Por isso, joguem fora essa sua bondade. E assim, se vocês jogarem fora, vocês facilmente vão poder receber a salvação. E essa sua bondade só te deixa arrogante e mau. Eu não tenho bondade nenhuma, só tenho maldade dentro de mim. E assim, com essa humildade, vocês vão poder receber a graça de Deus.